Semana 20 da nossa série de leituras da Bíblia. Agora nós estamos no período do exílio com Daniel. O povo de Deus, vencido pelo rei da Babilônia, é feito prisioneiro. São retirados do seu país, onde a cultura, as artes, a ciência, o governo estavam alinhados com a fé que eles tinham. E foram levados para um país onde, desde o palácio até as escolas, tudo era estranho, hostil até à fé em Deus que eles tinham. Algo com o que nós nos identificamos um pouco aqui na zona sul do Rio de Janeiro. Como viver a vida no exílio? Como vivermos como cristãos numa sociedade não cristã? Essa foi uma questão que Daniel teve que responder. Se bem é verdade que há lugares onde o cristianismo é ainda muito influente, politicamente, culturalmente, socialmente, e até que ponto isso é bom a gente pode debater, esse alinhamento entre religião e sociedade não acontece aqui no bairro onde nossa igreja está posicionada. Aqui nós estamos, de certa forma, mais ou menos como Daniel, chamados a viver nossa fé, viver uma vida de integridade, num contexto pluralista, politeísta, onde nós não estamos no controle. E aí Daniel nos ajuda muito. Daniel, quem era ele? Daniel fazia parte do grupo de 10.000 selecionados na primeira leva de judeus que Nabucodonosor levou para a Babilônia. A estratégia era muito inteligente. Invadir e dominar num híbrido de força e doutrinação ideológica, usando o poder militar, mas também os livros e a sedução. Antes de arrasar Jerusalém, o rei já havia tirado de lá, anos antes, a elite cultural, os líderes, os que se destacavam na educação, na arte, no atletismo, os jovens com potencial. Por quê? Nabucodonosor havia aprendido: se você aniquila ou escraviza a todos, você corre o risco de perder a mão de obra qualificada, a tecnologia, o conhecimento, a capacidade daquele povo que você conquistou. Você domina, mas os conquistados sempre terão má vontade, sempre quererão se rebelar. Mas se você dá a oportunidade para os formadores de opinião da nação vassala conhecerem e desfrutarem da sua cultura, e a Babilônia era impressionante, a oportunidade de se encaixar aos poucos no império, se você os atrai com certa simpatia, em pouco tempo você os submete consensualmente, suave. Nabucodonosor sabia que deveria usar o exército numa primeira fase, mas para concretizar o seu domínio, a segunda fase era babilonializar o povo conquistado. Esse é o contexto. Daniel é um desses jovens selecionados. O livro fala de outros 3: Ananias, Misael e Azarias. Parte da primeira turma de judeus expatriados para serem babilonizados na terra dos jardins suspensos. Os primeiros a testarem o projeto de adaptação, a experimentarem as benesses, as bolsas de estudo, as possibilidades de uma nação supostamente mais avançada. Os primeiros a reforçar a massa profissional e a ajudarem na assimilação dos outros que viriam depois. A história de Daniel tem a ver com o relacionamento entre fé e sociedade, entre fé e cultura, entre fé e outras religiões. Como foi que Daniel lidou com isso? 3 coisas a gente vê: a postura da fé, a comunicação da fé e a cruz da fé. Nós vamos começar com a postura da fé, a arte de viver com 2 nomes e em 2 mundos. Capítulo 1, vemos que Daniel, aparentemente o plano de Nabucodonosor ia funcionar, porque Daniel e os seus amigos chegam à Babilônia e são
matriculados na universidade. Vemos que Daniel e seus amigos, eles são treinados no comportamento e na língua de lá, eles são preparados em todas as competências para trabalharem no palácio, e vemos que eles chegam até a receber novos nomes que a Babilônia exige que eles tenham. Nomes que eliminam a referência ao Deus de Israel e os conectam aos deuses da Babilônia. Daniel vira Belsassar, Ananias vira Sadraque, Misael vira Mesaque e Azarias vira Abednego. Tudo conforme o planejado, seguindo o projeto de conquista da Babilônia, poderíamos pensar, só que não. Se por um lado vemos Daniel e seus amigos aceitando participarem da vida e da cultura da Babilônia, aceitando o crachá com a nova identidade, por assim dizer, vemos que eles colocam limites. Sabiamente se preservam, guardam certo distanciamento para permanecerem fiéis e consistentes com suas crenças judaicas. A Babilônia oferece um cardápio de deuses a Daniel, mas ele, embora usufruindo, estudando, trabalhando lá, risca uma linha no chão. Até aqui eu vou, daqui eu não passo. O meu Deus eu não vou abandonar. A fé que os meus pais me deram não será perdida. Vemos isso no episódio da comida e do vinho, no palácio, que Daniel entende que não deve participar, por temor a Deus, no capítulo 1, vemos isso quando eles se negam a adorar o rei, no capítulo 3, e vemos isso quando eles se negam a deixar de fazer as suas orações ao Deus, no capítulo 6. Eu não sei se vocês estão entendendo a tensão aqui entre os exilados. A maioria de nós conheceu essas histórias quando criança, onde só enfatizava um lado da história, a lealdade de Daniel, Misael, Ananias, Azarias. Nunca nos contaram muito do estudo deles da cultura, da atividade deles como trainees na Babilônia, da capacidade de viver ao mesmo tempo em dois mundos e com dois nomes. Por um lado ele é Daniel, por outro ele é Belsassar. Por um lado ele está na Babilônia, por outro o coração ainda está, a fé ainda está em Judá. Por um lado ele estuda os rituais politeístas babilônicos, por outro ele permanece monoteísta até o fim. Como assim? Que postura é essa? A arte de viver com dois nomes, dois mundos, permanecendo coerente e íntegro. E a resposta para isso pode ser encontrada num dilema espiritual que Daniel e todos os exilados tiveram que enfrentar logo que chegaram na Babilônia. Que dilema? Jeremias nos conta. Quando os exilados chegaram na Babilônia, a primeira coisa que eles fizeram foi se alojar. Mas onde? Nos arredores da cidade, no canal Quebar, a certa distância. E quem apareceu lá? Profetas, que diziam o que o povo devia fazer naquela nova situação. E qual era o conselho dos profetas? Eles diziam: não se mudem para a cidade. Não, nós somos crentes, aquela cidade é pagã. Lá é a fonte da cultura babilônica. Não se metam com ela, não se misturam, não vão para lá. Ah, e aqui, de longe, façam outra coisa, orem contra ela. Nós, profetas de Deus, prevemos que Deus vai julgar essa cidade, essa nação, e nós vamos nos vingar de tudo o que eles fizeram contra nós. Orem, amaldiçoem essa cidade, não tenham nada que ver com a Babilônia. O povo gostou da mensagem. A ideia da vingança, de não ter nada que ver com a Babilônia, de se separar, soava bem, mas tinha um problema. Não vinha de Deus. As pessoas que comunicaram aquilo eram falsos profetas, que pagaram por aquilo. E para corrigir a situação,
Deus diz a Jeremias, seu verdadeiro profeta que ainda se encontrava em Judá, que lhes escreva uma carta com as instruções aos exilados. A carta é incrível e ela se torna um manual para eles. Em resumo, diz assim: construam casas e morem nelas, plantem árvores, casem e tenham filhos, tenham netos. Vocês devem aumentar em número e não diminuir. Trabalhem para o bem da Babilônia. Orem por ela. 3 coisas aqui, gente. A primeira: esta é a cidade, Deus está dizendo, que eu dei para vocês. Esta é a cidade para a qual eu trouxe vocês. Eu trouxe, é parte do meu plano. Vocês estarem aqui nessa situação, é parte do meu plano vocês perderem a autonomia, perderem a zona de conforto de vocês. É parte do meu plano que vocês, meu povo, tenham que viver num lugar pagão. É parte do meu plano número 1 para renovar a fé de vocês, para fazer vocês crescerem na fé, e é parte do meu plano número 2 para transformar a Babilônia, para alcançar a Babilônia com o meu amor. Eu pensei nisso, diz Deus. Entrem na Babilônia imediatamente. Não fiquem escondidos aqui no meio do mato. Eu penso que eu escolhi vocês para entrarem aqui. Eu acho que Deus fez algo similar com todos nós, quando nos tirou a cristandade, o cristianismo hegemônico, no controle de tudo. E eu penso que Deus faz isso com cada um de nós, quando Ele nos tira às vezes das nossas zonas de conforto, e nos leva para lugares, para famílias hostis, resistentes, que não tem nada a ver com Deus. Segunda coisa que Deus nos diz é: não existem apenas 2 opções. Quais 2 opções? Se afastar ou se misturar, separar ou assimilar. Deus nega uma visão polarizada, dualista. Ou você se afasta da Babilônia fugindo dela, ou vai ceder e vai perder a sua fé. Os profetas estavam dizendo, os falsos: mantenham-se à margem, senão vocês vão ser assimilados pela Babilônia e vão perder a identidade de vocês. Mas na carta de Jeremias, Deus está dizendo: estas não são as 2 opções que eu dou para vocês. Há uma terceira via, a graça da garça, a arte da garça. Entrar no lodo sem sujar as plumas. De um lado, Deus diz: não sejam assimilados. Quando que Ele diz isso? Quando Ele escreve: aumentem em número na Babilônia, não diminuam. Isso significa: não perca a identidade de vocês, não se derretam como povo, não se tornem babilônicos. Lembrem quem vocês são, não parem de contabilizar, não parem de fazer missão, continuem o pacto comigo. Mas por outro lado, Deus diz: construam casas, estabeleçam-se na terra, plantem jardins, comam do que vocês produzirem, casem-se, tenham filhos, ponham seus filhos nas escolas da Babilônia, participem da cidade, vivam no exílio. Ele está dizendo para a gente: eu não quero que vocês sejam assimilados, mas eu não quero que vocês tenham medo do contato, porque é só no contato que vocês serão sal e luz. Eu quero que vocês se envolvam na sociedade, participem da reunião do condomínio, participem do happy hour com as colegas de trabalho, convidem os pais dos coleguinhas dos filhos de vocês para um piquenique. Eu não quero que vocês sejam absorvidos, mas não vou deixar vocês se isolarem. Eu estou posicionando vocês estrategicamente no coração da capital do mundo, e quero que vocês se engajem de verdade na vida, na cultura dessa cidade, mas que vocês continuem vivendo
distintivamente, como meu povo especial, mantendo os valores, mantendo a fé que vocês têm e que faz vocês serem meus. Deus diz, eu não quero que vocês me amem e odeiem a Babilônia. E eu também não quero que vocês amem a Babilônia e se esqueçam de mim. Tem uma terceira via. Terceiro lugar. Como é que a gente pode fazer isso? Como é que a gente pode evitar a assimilação e também a separação? Deus diz, orem pela cidade. Busquem a paz, a shalom dela. Shalom, que é bem-estar pleno, material, social, emocional, espiritual. O que Deus está dizendo é que eu não quero que vocês se mudem para a Babilônia e aí construam suas igrejas e se preocupem apenas com as suas igrejas. Eu quero que vocês se mudam para a Babilônia e se preocupem com o povo da Babilônia, em fazer da Babilônia um lugar onde há shalom, onde o meu amor, a minha vida, a vida que eu tenho, o meu reino seja conhecido. Se mudem para a Babilônia e façam da Babilônia um lugar melhor, mais seguro, mais justo. Eu quero que vocês compartilhem a fé de vocês, sim, mas eu também quero que vocês ajudem esse povo lá, com as necessidades dele, que vocês lutem por eles. Os falsos profetas estavam dizendo, não orem pela Babilônia, ou melhor, orem contra ela, desce fogo, Senhor, para acabar com a Babilônia. O verdadeiro profeta Jeremias diz, Deus não quer que vocês orem contra, pelo contrário, Deus quer que vocês orem a favor deles. Não os amaldiçoem, não se aproveitem deles. Percebam quão doída está a Babilônia, apesar de rica. Quão desencantada, quão perdida ela está. Amem a Babilônia pelo amor que vocês têm a mim. Amem a Babilônia com um amor que é levado cativo à minha palavra. Aprendam a viver em ambos os mundos, em ter dois nomes, a arte de ser íntegro, coerente, em ambas vocações, como filho de Deus, que segue a Deus, mas ao mesmo tempo que está envolvido, interessado e participa da sociedade onde Deus nos colocou. Esse princípio é chave na história de Daniel, né? Como nós cantamos, não somos do mundo, né? Ou perdão, estamos no mundo, mas dele não somos. Ótimo, ótimo. Aprendamos a cantar o contrário também, porque o contrário é verdadeiro. Não somos do mundo, mas nele estamos. Essa é a postura de Daniel, as duas. A comunicação da fé, falamos de postura, de jeito de viver, e agora vamos aprender de Daniel como falar de nosso Deus, num ambiente de exílio. Porque é diferente falar de Deus na Babilônia e em Jerusalém, na zona sul do Rio de Janeiro e em outros lugares do país onde o cristianismo ainda é bem conhecido e bem valorizado. É diferente. Daniel não está num mundo fácil de falar de Deus. Ninguém acredita no Deus dele. Ele é forasteiro. Assim como nós aqui na zona sul, a forma de falar muda. Não o conteúdo, gente. A forma. Extremamente importante para a gente aprender a dar testemunho do nosso Deus no mundo que nós estamos, na sociedade. Como é que Daniel faz? Algumas coisas no capítulo 2. Do capítulo 2 é o capítulo do sonho do rei, né? O sonho do rei. O rei sonha um negócio esquisito e ninguém dos seus conselheiros consegue interpretar o sonho. Decepcionado com os seus religiosos, decepcionado que os seus deuses falharam, Nabucodonosor decide dar uma chance para Daniel lhe ajudar. E aí Daniel tem a chance que ele estava esperando. Daniel fez o trabalho dele quietinho, caprichoso, por anos, deixando que as ações dele falassem primeiro. E aí chegou a oportunidade dele abrir a boca e falar. E como é que ele fala? 3 coisas.
Não é manual de evangelização, não é. Mas é princípio, são dicas para a gente. Primeira coisa, para começo de conversa, Daniel faz uma pergunta. Daniel, com cautela, com prudência, olhem só, vai falar com o chefe da guarda do rei, e Daniel pergunta para ele: o que está acontecendo com o rei? Por que ele está assim? É uma pergunta para querer saber mais, é uma pergunta para saber mais informações. O que Daniel está nos ensinando? Antes de falar qualquer coisa sobre Deus, pergunte. Antes de dar conselhos, pergunte. Antes de citar textos bíblicos, pergunte. Faça perguntas sinceras, abertas, interessadas. A nossa comunicação sobre Deus não precisa começar com respostas. Pode começar com perguntas. É muito mais sábio ouvir do que falar, diz a Bíblia. E as perguntas são o antídoto para a gente não falar bobagem. Quantas vezes nos atravessamos, queremos pregar, sem saber direito o que está acontecendo, qual é o problema, a melhor abordagem, onde dói no coração do nosso próximo. Quando perguntamos, mostramos respeito e temos mais chances de saber como poder ajudar, como poder testemunhar sobre Deus. E damos a oportunidade das pessoas falarem, desabafarem, serem ouvidas, que é talvez o que elas mais precisam, que é talvez o melhor testemunho que a gente possa dar. Pergunta simples: me deixa entender o que está acontecendo com você, me conta mais, qual é a tua dúvida sobre Deus, como é que eu posso te ajudar? Segunda coisa que Daniel faz, e que serve também para a gente, é pedir tempo. Daniel vai falar com o rei e pede tempo para então revelar qual era a interpretação. Quando Daniel perguntou, se deu conta que o problema era grande e ele não estava preparado para resolver. E o pedido de tempo tem a ver com isso, gente, com a gente se preparar, pesquisar, buscar conselho dos amigos, buscar Deus em oração. Meu amigo, se esse assunto que você me trouxe ele é tão pesado para mim, que eu não quero te responder sem saber bem o que te falar. Me permita estudar, me permita pesquisar, pensar melhor. Prometo que te retorno, mas eu não posso te responder assim sem refletir. Te respeito demais para fazer isso. Peça tempo se você não tem certeza do que falar. Não é motivo de vergonha não saber o que dizer. Peça tempo para pedir ajuda para o teu pastor, para um irmão da igreja, para Deus. Quem é que disse que a gente precisa ter todas as respostas na ponta da língua? Às vezes, se tivermos tudo bem, mas às vezes é melhor dar 2 passos para trás, pedir tempo, até para conhecer melhor a pessoa. Por último, gente, comunicação da palavra de Deus, a sensibilidade no testemunho. Depois de ter perguntado primeiro, depois de ter pedido tempo para refletir, para se aconselhar, para orar, só então Daniel vai abrir a boca. E o que ele fala é de extrema inteligência e sensibilidade. Daniel, na presença do rei, diz: o mistério que o rei busca decifrar, os seus conselheiros não souberam resolver. Mas há um Deus no céu que revela os mistérios. Se Daniel estivesse em Jerusalém, dentro do templo, ele teria dito aqui uma heresia. Ele poderia ter sido criticado, apedrejado talvez. Mas Daniel não está em Jerusalém, não está dentro do templo, ele está na Babilônia, e a forma de falar na Babilônia, ela é diferente. É diferente falar com pessoas que são simpáticas à fé, que estão familiarizadas com o nosso Deus. Qual é o detalhe na comunicação de Daniel, que é meio polêmico talvez, que é quase uma heresia, mas que é fundamental para a gente que mora na zona sul do Rio de Janeiro? Reparem,
o artigo indefinido. Como é que Daniel apresenta a Deus? Mas há um Deus. Um Deus não é o que Daniel crê. Daniel não crê que o seu Deus é um Deus. O que Daniel crê? Ele é monoteísta. Daniel acredita que o seu Deus é o Deus, o único e verdadeiro Deus, como nós. Só que ele está na Babilônia, onde todo mundo acredita que tem um monte de deuses. E porque ele está na Babilônia, para conectar com a cultura, em sinal de respeito à crença do rei, ele apresenta o seu Deus como um Deus. Como Paulo fez em Atenas. Senhores filósofos, parabéns pela sua religiosidade. Eu vejo que vocês têm muitos deuses. Eu vim aqui para falar para vocês de um deles. Um que está escanteado aí. Um que vocês não conheçam tão bem. Mesma abordagem de Daniel. E isso pode soar estranho para muitos de nós, e eu tenho carinho por vocês, porque talvez a gente aprendeu a ser mais incisivo, a falar as coisas bem certinho, como a nossa doutrina ensina, né? E a seguir talvez uma sequência de versículos, uma sequência de verdade que eu tenho que botar a goela abaixo logo para a pessoa, senão eu posso estar falando alguma coisa errada. E tudo bem, gente, se você fala assim, sabe, Deus abençoe, tem muitas formas de falar de Deus, que o Espírito Santo lhe oriente. Mas o que Daniel está nos mostrando, gente, é que em ambiente hostil, onde as pessoas são estranhas, desconfiadas e creem em muitas outras coisas, a gente pode falar com mais sutileza, com delicadeza, né? Aquele soco no rim, Alexandre, que a gente falou da outra vez. De certa forma, é falar com humildade. Meu rei, eu tenho respeito pela crença do Senhor nos seus muitos deuses, mas eu conheço um Deus que talvez o Senhor não conheça, que funciona quando o seu não funciona. Quando os seus não funcionam, eu conheço um que funciona. Daniel não entra em choque do problema do elefante na sala entre politeísmo e monoteísmo. Isso ele vai deixar para depois. Num primeiro momento, ele não se concentra nisso, ele se concentra não no fato de que o Deus dele é o único, mas no fato de que o Deus dele é diferente, funciona. Eu conheço um Deus no céu que revela mistérios, que se envolve, que comunica, que se manifesta, que não deixa os seus sozinhos, sem saber o que fazer e o que pensar, que está próximo, que se interessa por amor. Sensibilidade no testemunho, gente. Não precisamos brigar com ninguém se tivermos visões diferentes de quantos deuses existem. Esse debate a gente faz depois. Concentremos-nos, como Daniel, na originalidade do nosso Deus, na diferença que o nosso Deus faz. Porque Ele faz. Ele é um Deus, como o Deus de Daniel, que revela mistérios, que se manifesta, né? Que está presente, que está próximo. Nos deu provas disso. Nós somos provas vivas disso, gente. Para terminar, a cruz da fé, a arte da fornalha, a arte da cova dos leões. O testemunho de Daniel deu certo. Quem leu o livro inteiro viu. Nabucodonosor se deu conta do poder, da beleza, da importância do Deus de Daniel. Nem sempre isso acontece. Às vezes a gente dá testemunho e não temos, né? Tudo bem, o Espírito Santo resolve essas coisas. Mas com Daniel viu êxito no seu testemunho. Só que agora, no final, a vida no exílio tem uma outra questão. Não é sucesso. Pelo contrário, a cruz. A cruz da fé. Por mais, gente, o sofrimento, o que significa isso? Por mais que Daniel fosse participativo, como eu disse para vocês que ele era, educado, interessado, humilde, sensível, por mais que Daniel soubesse dar um testemunho autêntico, respeitoso, o que acontece com Daniel? Ele acaba sendo jogado numa cova de leões. Com os seus amigos,
aconteceu o mesmo. Queridos, responsáveis, né? Sábios, onde eles foram parar? Dentro de um forno, de uma fornalha. É a cruz da fé. Meus queridos irmãos e irmãs, não importa o que a gente faça para ser correto e coerente no mundo, na sociedade que a gente vive, não vamos escapar disso, da cruz. Se vivermos nossa fé, sofreremos por ela. Pode ser uma perseguição, pode ser um preconceito, pode ser uma piada, um ataque direto, um ataque indireto, mas é inevitável. Há uma tensão eterna entre Judá e a Babilônia, entre o reino de Deus e o reino das trevas. Jesus disse: bem-aventurados quando lhes perseguirem por minha causa. Jesus não disse bem-aventurados se lhes perseguirem. Não é questão de se, é de quando. Vai acontecer, mais tarde ou mais cedo, menos ou mais, se tu viver a tua fé, se tu não te esconder, vai acontecer. Pode ser que te chamem de hipócrita, pode ser que te chamem de estúpido, e às vezes as pessoas até têm razão, porque a gente é mesmo sem noção às vezes. Somos pecadores, a gente às vezes não consegue ser perfeito na nossa vida, no nosso testemunho. Só que às vezes a história de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego nos está dizendo é que às vezes é mentira, gente. É maldade de sátrapa contra a gente. Às vezes é plano traçado no inferno contra a gente. Jesus disse que aconteceria e que não teria a ver com a gente, tem a ver com ele. É a ele que estão caçando. É uma batalha muito maior que a gente está, que a gente nem enxerga muitas vezes. Gente, a identidade cristã, estar em Cristo, é irremediavelmente estranho, esquisito e inimigo de quem é contra Cristo, de quem não conhece Jesus. Como Frodo e os hobbits voltando para casa, não encaixam mais. Não encaixa mais, porque eles viveram e viram outra realidade, outro reino, outra batalha. Eles experimentaram algo muito maior, e quando eles voltam para casa, eles não são mais os mesmos, eles são criaturas novas. O que o batismo fez com a gente? O batismo nos levou para nos transportou para esse universo, para esse reino celestial. E nós já não somos mais os mesmos. A gente é esquisito para os outros, não tem jeito. Somos novas criaturas, de 2 Coríntios. Isso tem a ver com os nossos valores, sim, e tem a ver especialmente, gente, com o Evangelho. O Evangelho é esquisito, é loucura para os outros, porque o Evangelho confronta o ser humano o tempo todo com a incapacidade dele de se salvar. Quem é que gosta de ouvir isso? Você é incapaz de se salvar? Ninguém gosta disso. Sem o Espírito Santo, isso não soa muito legal. As pessoas, até a gente, né, o ser humano, o geral, a sociedade gosta de ouvir: você pode, você é 10, você está no controle, você vai vencer, você vai resolver tudo. Gostamos é do poder, gostamos é do aplauso, gostamos é da glória. E aí vem o Evangelho e te diz: melhor é dar que receber. Dá outra face. Ame incondicionalmente. Se abaixe, se agache, pegue uma toalha, lave os pés dos outros. Aí vem o Evangelho e diz: os humilhados serão exaltados. Vem o Evangelho e diz: bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os que choram. Vem o Evangelho e diz assim: vocês vão chamar de esterco o que o mundo chama de tesouro, e vocês vão chamar de tesouro o que o mundo chama de esterco. Isso tudo não fecha com o mundo, gente. Se você não percebeu isso ainda, se ninguém te achou intrigante, eu te aconselho a revisar a forma como você está vivendo a sua fé. O ponto é a cruz da fé, o sofrimento, as acusações, as perseguições que Daniel e seus amigos não puderam evitar, apesar da sua integridade, e que nós também não poderemos. Pastor, a grande pergunta: como é que eu passo pela cruz da fé? Como é que eu habito, eu vivo isso?
Como enfrentar a nossa cruz, as nossas fornalhas, as covas dos leões onde nós nos metemos, onde somos jogados. E a resposta de Daniel, gente, não é uma resposta assim moralista, que talvez você escute em muitos lugares, até muitas igrejas, infelizmente. Tipo assim, seja como Daniel, seja como Sadraque, Mesaque e Abednego, seja corajoso e Deus vai te abençoar, e Deus vai te salvar. Não é essa a resposta que eu vou dar, não porque ela está errada, até nem está errada, mas não é o principal da história, não é o principal da Bíblia. O principal da Bíblia não é a vida do Daniel, mas a quem Daniel está apontando, porque Daniel está sinalizando para alguém. Daniel falou de alguém que confiaria em Deus muito mais do que ele confiou, que seria muito mais íntegro, 100% íntegro, e que também seria terrivelmente perseguido, injustamente perseguido, mal entendido. Alguém que também seria jogado numa cova, e que também teria uma grande pedra sendo rolada para tapar essa cova. Daniel falou de Jesus. Jesus está no livro de Daniel. Jesus está na fornalha, protegendo os 3 amigos. Jesus é aquele que enfrenta o maior leão de todos, que ruge querendo nos destruir. Jesus está no próprio nome de Daniel. Deus é o meu juiz, aquele que me justifica. Jesus é a nossa justificação, é aquele que nos dá a inocência. Daniel, na cova dos leões, não está na Bíblia para nos dar uma lição de moral hoje, mas para sinalizar que um dia Deus vai consertar tudo. Um dia Ele vai consertar o mundo e não vai ter mais morte, mais sofrimento, nem mais predadores, e os leões vão ficar com as suas bocas fechadas, do ladinho dos cordeirinhos, para sempre, como diz Isaías. E para aqueles que estão recebendo más notícias hoje, más notícias médicas, más notícias, que estão preocupados com o mundo, com a sociedade, com a pandemia, Daniel na cova dos leões, Sadraque, Mesaque e Abednego, protegidos na fornalha, ilesos, é uma prova do que está por vir, quando Jesus voltar para inaugurar o novo céu e a nova terra. Naquele dia a gente vai receber glória. No momento, a cruz tem sofrimento, mas não é um sofrimento sem esperança, não é um sofrimento sozinhos, porque Deus nos ajudará a cada desafio. Como é que a gente sabe disso? Porque Deus está lá no desafio, junto com Daniel. Deus não nos ajuda antes, Daniel nos ensina, do desafio chegar, não depois, é durante. Como é que Deus faz em Daniel? Como é que Ele livra as pessoas lá? Ele livra de dentro, Ele vai até o fogo. Ele poderia ter feito uma salvação, um livramento antes, mas no livro de Daniel Deus está nos dizendo: eu não elimino o sofrimento, eu não impeço que vocês passem por problemas, mas quando vocês passarem, ali eu vou estar, de dentro, no meio do problema. Por isso a gente pode dizer para qualquer leão que estiver rugindo na nossa frente: ruja o quanto você quiser. O único leão que podia fazer algum dano para mim, Jesus Cristo já o derrotou. A gente pode viver as nossas cruzes com essa certeza. Amém.